Você fala bem ou você fala mais ou menos assim? Do que a viga me zoé. E você não precisa falar tão esquisito desse jeito. Mas existem vários sinais de que você talvez não fale tão bem quanto você gostaria. E falar bem é algo essencial na nossa comunicação. Se você não sabe falar direito, se você não tem uma dicção boa, se você simplesmente não sabe se comunicar, as suas primeiras impressões vão por água abaixo. Você talvez não passe a imagem que você quer passar de uma pessoa mais séria, de uma pessoa mais profissional, ou de uma pessoa mais amigável, dependendo do teu contexto. E talvez as pessoas não prestem atenção muito bem no que você tem pra falar, simplesmente pelo fato de tu não saber como organizar as palavras, de tu não saber como falar em si, de falar de uma maneira que as pessoas queiram te escutar. Se tu tem problema com tua fala e não fala tão bem quanto gostaria, assiste até o final, que eu vou te passar um monte de dica muito boa que vai melhorar a tua fala em pouquíssimo tempo. Eu sou o Rodrigo Fortes e essa é a Academia do Carisma. Beleza, eu vou te falar já da parte de como falar bem. Antes eu tenho que te falar de uma coisa muito importante. Tudo que a gente aprende na nossa vida, não importa se é um esporte, ou uma técnica nova, ou o que seja, uma língua, não importa. Tudo que a gente aprende, a gente tem que dominar 100% os fundamentos. Sem os fundamentos, você não consegue ir para o avançado, sem você saber o básico do básico do básico. Se você for surfar, por exemplo, você não pode ir logo pro mar e pegar uma onda zona de 20 metros. Não é assim que funciona. O mesmo funciona para fala. Se você não domina o básico, então não adianta eu te passar técnica A, técnica B, para deixar tua fala melhor. Não adianta. Por isso que eu vou te explicar agora qual é o fundamento para que tu finalmente entenda o que é uma fala boa, o que é uma fala extremamente boa. Não é sotaque, não é voz, não é nada disso. Isso é detalhe, não é você usar palavra difícil ou palavra simples. Isso não importa. E se você faz o que você quiser, não interessa. Isso é detalhe, cara. Não foca em detalhe. Você não constrói uma casa pintando ela primeiro para depois colocar o pilar. Você primeiro coloca o pilar. A mesma coisa, a base. Então, a base é clareza. Independente de qualquer coisa, independente de sotaque, independente das palavras que você use, se sua fala não tem clareza, a sua fala vai ficar ruim. Tá, o que é clareza? Clareza, você responde da seguinte forma. Quando você quer saber se uma fala é boa, você responde a seguinte pergunta. Qualquer pessoa no mundo entenderia essa frase? Isso, se for na sua língua, por exemplo, no Brasil. Qualquer pessoa entenderia o que eu tô falando ou eu preciso ficar explicando? Se essa primeira pergunta for respondida, então você fala bem. Se a sua fala foi clara, se qualquer pessoa consegue entender o que você falou, então você fala super bem. O que já refuta aquele mito de que você precisa de uma voz bonita, que você usa palavra difícil. Nada a ver, cara. Eu conheci professor de faculdade já que usava as palavras mais difíceis do vocabulário da língua portuguesa e eu não entendia nada que ele falava. Não entendia nada. Então não adianta você querer tentar parecer difícil, não adianta você focar em detalhe, achar que o sotaque, ou a voz, ou a palavra, isso não interessa. Se você não é claro, não adianta, você não fala bem. Então o primeiro ponto que você tem que entender é isso, a clareza. A tua fala precisa de clareza. Qualquer pessoa tem que ter a capacidade de entender a tua fala. Entendendo isso, eu vou falar as dicas agora, mas primeiro lembra sempre. Uma fala boa é uma fala clara. É uma fala que as pessoas conseguem entender independente do contexto. Você consegue me entender agora porque eu estou tentando ser o mais claro possível. Você entende tudo isso e não perde o raciocínio porque eu estou sendo claro. Se eu não fosse claro, se eu usasse palavras difíceis, ou se eu, sei lá, gaguejasse muito, ou se eu me prendesse a detalhezinho, você não ia entender o que eu estou falando. Portanto, a minha fala não ia ser boa. Entendido isso, vamos para os passos. O primeiro ponto que tu tem que observar na tua fala é a tua entonação. A entonação é como se fosse a melodia da fala. Como assim? Eu tinha muita dificuldade nisso na época da escola, quando eu apresentava trabalho na frente da turma inteira. Uma fala sem entonação é aquela fala que parece que você tá lendo alguma coisa. Se eu começasse a falar assim, você ia pensar que eu tô lendo alguma coisa, então você não ia prestar atenção no que eu tô falando. Viu como é diferente? Você não tem a impressão que eu tô conversando com você. O que é entonação? Não mantém o mesmo tom. Entonação é a variação de tons. Quando sua voz tem tons, um tom aqui, e não exagera, simplesmente fala como se você fosse falar com alguém, sem ficar naquela coisa muito monótona que as pessoas ficam com vontade de dormir. Isso não é uma fala legal. Tem entonação na sua fala sempre. Como você descobre isso? Não tem outro jeito, você vai ter que se gravar e ver se você fala assim, porque às vezes a gente não percebe. Então, primeiro passo, entonação. Tenha entonação, dê melodia à sua fala. Isso é uma parte mais vocal, mas é igualmente importante para a fala. O segundo ponto é evite vícios de linguagem. O que é vício de linguagem? Eu não sei se os professores de português ensinam isso na escola, mas eu tive que aprender isso da pior maneira. Mas é algo muito importante.
Vício de linguagem, basicamente, são coisas que você coloca no meio da tua frase que não precisam estar lá e você coloca simplesmente por vício. Os vícios de linguagem são, por exemplo, a palavra né e tipo. A gente tem muito esse hábito de falar né e tipo na frase, sendo que a gente não precisa. Imagina se você está numa apresentação e tem um cientista falando, o cara foi formado em Harvard. E ele começa a falar assim, então, né, o buraco negro, né, tipo, ele é muito, tipo, grande. Você não vai dar moral pro cara porque a impressão que você tem qual é? Que ele não sabe do que tá falando. Então, vício de linguagem, presta muita atenção nos que tu usa e corta eles. Claro que eu cometo vício de linguagem também. Não existe um ser humano perfeito que fala bem tudo. Mas evite, porque não é legal, principalmente num vídeo como esse. Eu não vou ficar tipo, né, tá, porque não vai passar credibilidade pra mim. A mesma coisa acontece contigo na tua vida social. Então, muito cuidado com os vídeos de linguagem. O terceiro ponto vai ser mais uma dica pessoal minha pra você treinar a sua fala, porque não tem muito o que enrolar. Eu só te falei mesmo o básico do básico do básico, mas você sabe que tem que ter clareza. O terceiro ponto, que na verdade é um exercício, é você se gravar falando. Sim, exatamente, você se gravar falando, literal, como eu tô fazendo agora. Você não precisa gravar um vídeo e postar no YouTube, basta um áudio de celular. Por que você vai fazer isso? Quando a gente fala, a gente não percebe como a gente fala. Só as pessoas percebem. A gente tá tão acostumado com o nosso jeito de falar que a gente não percebe se a gente tem vício de linguagem, se a gente fala sem entonação, se a gente não é claro. Não dá pra perceber até que você se grave falando. Eu só fui começar a ficar falando bem quando eu comecei a gravar vídeo pro YouTube, porque você meio que é obrigado a falar aqui. Então você fica bom. Não existe uma pessoa que fique gravando vídeos pro YouTube, por exemplo, que não fale bem, porque ela tá sempre ativamente treinando a fala. Então a maneira mais simples de você criar esse hábito de falar bem, sem que você fique pensando, vou usar essa técnica, é você se gravar e se escutar. Quando você grava você mesmo e se escuta depois, você consegue ver os erros, porque você escuta como se você fosse uma pessoa de fora. Então você realmente consegue ter essa visão de onde você está errando. Então, é muito importante que você se escute. Grava um áudio, sei lá, de 5 minutos contando alguma coisa. Tenta contar alguma história, alguma coisa que aconteceu com você, como se fosse uma pessoa mesmo. Você pega o seu celular mesmo e começa a contar. Cara, final de semana passado eu fui para não sei aonde, e assim vai. Conta como se fosse uma conversa e depois escuta tudo. Você vai ver que você erra bastante em algumas coisas. Você pode errar muito em vício de linguagem, então você já vai ficar atento quando for falar. Você erra muito em entonação, você fala parecendo que tá lendo alguma coisa, ou você erra porque você fala muito e você começa a perceber essas coisas e vai tirando da sua fala, e com o tempo, como você tá sempre treinando, você tá sempre falando sozinho, basicamente, você vai ficar bom, porque a fala é como se fosse um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica, melhor ela fica. Se você gostou do vídeo, clica aqui no gostei, porque isso vai me incentivar muito a trazer mais conteúdo. Se tu quer mais vídeos como esse, postados semanalmente, se inscreve aqui na Academia do Carisma e compartilha esse vídeo com teus amigos que não sabem falar nem um pouco, que eu te garanto que isso aqui vai ajudar eles. E é isso aí, até a próxima.